Você está acompanhando a Distimia, o assunto de hoje do quadro Sua Saúde, que o SBN Manhã traz toda terça-feira, e o nosso convidado é o psicólogo Eurípides Castelã, que conversa com a repórter Andressa Menezes. Estamos de volta com o quadro Sua Saúde e hoje nós estamos falando sobre a doença distimia e eu converso com o psicólogo Eurípides Castelã. A distimia ela não pode ser subestimada. Os portadores correm um risco de 30% maior de desenvolver um quadro de depressão mais grave, doutor? Porque ele já tem uma porta aberta para essa instabilidade. Então, essa porta aberta já o expõe a uma série de estímulos e uma série de fatores do contexto social, das relações interpessoais, que contribuirão normalmente de uma maneira muito intensa para que ele reafirme aquelas ideias negativas que a própria distimia traz para o sujeito. Ele já tem uma predisposição, é como se você colocasse alguma coisa muito forte em terreno fértil, Então ele já tem uma predisposição. Você expondo essa pessoa a determinados estímulos, certamente essa sintomatologia que ele já apresentava vai ser potencializada. Qual é o tratamento? Bom, o tratamento para distimia, como eu falei agora há pouco, o tratamento para distimia normalmente acontece de forma concomitante, na área médica e na área psicológica. A pessoa é positivo, que a pessoa procure um médico para que ela verifique a necessidade do apoio medicamentoso, porém, o acompanhamento psicoterapêutico também é muito importante nesse processo. Eu diria que é tão importante quanto o apoio médico, porque um complementaria o outro. Um daria o suporte bioquímico que a pessoa precisa para estabelecer seus neurotransmissores, e o outro tentaria introduzir na pessoa, ou reintroduzir nessa pessoa, a dose de confiança, de autoestima, que ela perde durante todo esse processo. Então eu diria que tanto o tratamento medicamentoso quanto o psicoterapêutico são complementares e um tem a mesma importância e necessidade que o outro. Qual é a dica que você dá para um portador dessa doença, até mesmo voltar com esse equilíbrio emocional? Como você já acabou de dizer, uma dica, dá mais outras para as pessoas poderem até se atentar. Bom, olha só, a gente tem algumas coisas aí que são importantes, mas acaba de repente, de uma certa forma, voltando ao ponto inicial. Mas, por exemplo, o trabalho. A gente tem, pelas estatísticas aí das instituições que medem esse tipo de situação, a gente vê que no trabalho, na situação de trabalho, uma das coisas que mais leva ao absenteísmo, fazer as pessoas faltarem no trabalho, problema de saúde. E dentro desses problemas de saúde, a maioria deles, cerca de 78%, estão ligados à instabilidade de humor. E essa instabilidade de humor estão diretamente ligados à inadequação do sujeito ao tipo de função que ele executa. Então a gente tem hoje, no mundo moderno, uma cobrança muito grande. A gente é cobrado pelo tempo, a gente é cobrado pela produtividade, e isso acaba fazendo com que a gente acaba forçando o nosso cérebro a trabalhar numa velocidade que ele não foi planejado, vamos dizer assim, para isso, ou nós não estamos acostumados a isso. Então aquelas pessoas que não conseguem acompanhar esse ritmo, e é grande essa quantidade, elas não resistem, e elas sucumbem a isso daí. E elas sucumbem porque elas inconscientemente começam a ter a noção de que elas estão inadequadas naquele ambiente. Elas começam a sonhar com um ambiente diferente, elas começam a sonhar com acertar na loteria para poder parar, abandonar tudo isso aí. E à medida em que passa uma semana, 2, 3, ela não acerta na loteria, passa uma semana, 2, 3 e a vida dela não muda por algum outro motivo, ela vai começando a acreditar que ela nasceu para sofrer ou que ela tem que sair do mundo. E isso aí faz com que o sujeito se volte para dentro de si mesmo e entre nesse processo. E acaba virando uma rosca sem fim, uma coisa que se retroalimenta. Uma boa dica é a gente até mesmo ter uma válvula de escape, se divertir um pouquinho, até mesmo para desestressar. É fundamental. A gente precisa. Para quem gosta de estudar psicologia, filosofia, sabe que nós fomos preconcebidos para satisfação. Então a gente deveria fazer coisas que gosta. Claro, respeitando o espaço do outro, nós vivemos em sociedade. Mas nós não fomos planejados para sofrermos. Nós não fomos planejados para ficarmos imaginando o que é que vamos fazer para daqui a 10 anos termos não sei quanto de dinheiro no banco. A gente não precisaria disso. Mas o mundo capitalista levou a gente a isso. Então o que acontece? A gente pode transformar nossa vida em alguma coisa mais confortável se a gente aprender que o conforto não depende de ter muito.
Então, se a gente se conforma, não é um conformismo passivo, mas se a gente se conforta com o fato de termos vida, de termos saúde, de termos amigos, termos família, termos uma certa instrução, termos um trabalho que nos dá um sustento. Então, quer dizer, se a gente se achar que isso basta, a gente vai continuar tendo saúde para crescer, mas sem aquela ambição desmedida de crescer demais, porque isso sim contribui para que o sujeito comece a olhar para baixo quando ele não consegue atingir aqueles níveis extremamente elevados que ele imaginou para si. Doutor, muito obrigado por essas importantes informações. A gente agradece a presença. Eu que agradeço pela oportunidade.